faço pesquisas em 3 linhas atualmente. Uma primeira linha tem a ver com política estadual, que foi o meu tema de mestrado e doutorado, federalismo basicamente. Tenho estudado muito federalismo, particularmente pela linha da política estadual, mas tenho estudado também federalismo no que se refere a políticas públicas. O Brasil é um país grande e heterogêneo, e o que significa que os governos locais e o governo nacional, ambos, são muito importantes. Então, como é que você articula os governos subnacionais, o Estado e os municípios e o governo nacional? É um desafio muito grande para o Brasil, pela heterogeneidade, pela desigualdade e pelo impacto que a descentralização teve no Brasil nos últimos anos. Um segundo tema que eu tenho trabalhado mais recentemente é o tema da educação. No ano passado, nós fizemos 2 grandes trabalhos sobre isso. Um envolvendo vários alunos de pós-graduação sobre como é que foram as reformas da educação em países que tiveram bom desempenho educacional. Coreia, Finlândia e também alguns países que eram parecidos com o Brasil, como Espanha, Argentina, México. A segunda pesquisa que nós fizemos sobre educação, aí mais eu, Mário, aqui pela escola, foi uma pesquisa tentando mostrar, na verdade, o que afeta a eficácia da escola no desempenho dos alunos. Mostramos que liderança dos dirigentes escolares é muito importante, que professores motivados é algo fundamental para o resultado dos alunos. Mostramos também que nenhum sistema escolar é melhor do que a qualidade dos seus professores. Não se pode pensar a educação apenas por um ponto, esta é a conclusão principal. É preciso pensar a educação como um sistema de fatores. Então, quando você só olha um ponto e faz um grande estudo estatístico, não percebe como é que as partes se juntam. E dessa pesquisa de educação gerou uma coisa que faz uma interligação com o tema do federalismo, os sistemas estaduais de educação no Brasil, mostrando como é que qual é o desempenho deles, qual a importância deles para as escolas brasileiras. E o terceiro e último tema é o tema da accountability, é o tema do controle da gestão pública. No ano passado completamos 20 anos de Constituição. Quem se lembra da época, então o Dr. Ulisses classificou a Constituição como Constituição cidadã. Era um marco, porque era um marco contra o regime militar e acreditávamos que para o dia nascer feliz, para lembrar a música da época, bastaria ter uma nova Constituição, uma nova ordem democrática contra o entulho autoritário, para usar o termo da época. Eu acho que o Brasil melhorou muito e a Constituição tem parte nessa história. Não podemos começar a analisar a Constituição, e eu vou falar sobre os 3 temas que eu mais estudo, sem dizer primeiramente que houve avanços. No que se refere ao federalismo, a descentralização trouxe avanços ao país. Basta lembrar que por cerca de 50 anos, um dos maiores programas do Brasil, programas sociais, o programa da merenda escolar, significava comprar merenda escolar que ia até a capital do país, no final em Brasília, e depois distribuir toda essa merenda escolar para cada uma das cidades do país. O grau de ineficiência, de perda de recursos com isso era impressionante. Das políticas públicas a que mais avançou nesse sentido foi o Sistema Único de Saúde, foi na saúde. O Brasil é o único país continental do mundo que tem um sistema universal e nacional de saúde descentralizado. São 3 coisas impressionantes: universalidade do sistema nacional e descentralização. Por mais defeitos que haja, e eles existem, isto é impressionante. Se você olhar os outros países como Estados Unidos, Índia, China, nenhum destes dá conta dessas 3 questões ao mesmo tempo. Eu acho que do ponto de vista da educação, o Brasil tem avançado, a Constituição abriu as portas, mas quem melhorou mais a educação foram as medidas posteriores à Constituição. Nós tivemos algumas reformas constitucionais, destaco sobretudo as medidas do Fundef e depois do Fundeb, que melhoraram o financiamento da educação no Brasil. Basta lembrar que o Brasil teve como grande restrição democrática republicana a restrição ao voto do analfabeto. Entre 1891, constitucionalmente, até 1988, a mudança foi um pouco antes, na verdade, mas de 1891 a 1980, quase um século, analfabetos não votaram no Brasil. E a grande maior parte do país, nesse período, era formada por analfabetos e semi-alfabetizados, incluindo parte da elite. Na verdade, esta restrição dificultou não só o acesso à cidadania, a maior organização da sociedade, mas dificultou o avanço da própria educação.
Se a gente olhar próximo à Constituição de 88, a cobertura escolar em ensino fundamental no Brasil estava na casa dos 70%. 20 anos depois, estão na casa dos 96%, 97%. O Brasil teve avanços nesse sentido. E no que se refere ao controle da gestão pública, da accountability, acho que o Brasil também teve vários avanços, porque nós estamos tendo cada vez mais capacidade de colocar o poder sob, digamos, a faxina do sol. Ou seja, as luzes dos controles sociais, institucionais, cada vez mais deixam à mostra o que os governos e políticos fazem. Isso é muito importante. Um debate muito mal feito no país é aquele que diz que o Brasil hoje é mais corrupto do que em qualquer outra época. Mentira, provavelmente o Brasil, na verdade, seja menos corrupto. A corrupção é que aparece mais hoje. No que se refere ao federalismo, ainda boa parte da federação brasileira é uma federação compartimentalizada, ou seja, cada nível de governo funciona por si só, com pouca preocupação ou incentivo à cooperação. É preciso aumentar a cooperação entre os níveis de governo, porque um problema como transportes públicos não pode ser pensado apenas pelo município ou pelo Estado. Um problema como o meio ambiente, dadas as suas externalidades, tem que ser pensado de uma forma cooperativa. No que se refere à educação, a gestão da educação ainda é muito falha. Nós temos muita dificuldade de selecionar, em primeiro lugar, aqueles que vão trabalhar na educação e depois criar os incentivos necessários para a boa educação, particularmente educação de ensino fundamental ou de educação básica no Brasil. O ensino universitário tem um problema de acesso importante, sim, no Brasil. Mas enquanto não se resolver o problema na educação básica, isso vai trazer um problema enorme para melhorar a questão no ensino universitário. E, por fim, no que se refere ao controle da gestão pública, temos que melhorar a qualidade de instituições que controlam a gestão pública. Não basta ter orçamento participativo, ele precisa ter qualidades institucionais vinculadas a isso. E, nesse sentido, fazer a crítica à Constituição é recuperar seu espírito de Constituição cidadã. Acho que um bom exemplo da interligação da escola com a sociedade, com as preocupações da sociedade, é o novo convênio que fizemos com a Controladoria Geral da União. Esse convênio significa fazer, em primeiro lugar, um estudo sobre o papel da contadoria e sua eficiência em controlar os gastos públicos federais, tentando não só culpar, mas orientar os governos municipais para gastar melhor o dinheiro federal. E o segundo lado é o lado de como a Controladoria Geral da União afeta os ministérios, as grandes políticas. Alguns ministérios têm grande resistência em relação a isso, porque a Controladoria é muito entendida ainda como caçadora de corruptos. E não é este o papel, ou não é o único papel da Controladoria Geral da União. Fazer auditorias de desempenho e, nesse sentido, ver como é que os ministérios podem aumentar a sua interconexão com a Controladoria Geral da União como um parceiro e não como um inimigo. Esse é um ponto essencial, melhorar o controle público no Brasil, não para encontrar os culpados de ocasião, mas para melhorar o gasto público.